Muito bem, meus irmãos, vamos retornar para os nossos estudos. Agora vamos estudar o capítulo 13, versículo 11, a situação aqui da segunda besta e o seu significado. Só para os irmãos entenderem a nossa disposição de assuntos, então hoje nós vamos permanecer aqui nessa sessão, que é uma sessão central do Apocalipse. Amanhã nós veremos as duas seguintes, bem rapidamente, que são dos capítulos 15 até o 19. Isso nós vamos abranger amanhã, portanto eu não vou poder ler os capítulos aqui inteiros, vocês vão ter que ler em casa, os capítulos 15 a 19, porque na sexta-feira nós temos que fechar a conta com os capítulos 20 a 22, e aí isso vai nos tomar bastante tempo, porque nós temos que analisar as posições chamadas as posições milenistas, a respeito do milênio lá do Apocalipse 20. Esse é o assunto da sexta-feira, né? Então esse é o cronograma dos nossos estudos até aqui ao final, se Deus permitir. Muito bem, vamos ler aqui o versículo 11 que diz: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A fim de continuar a sua obra perseguidora contra os crentes, o dragão chamou um segundo aliado. O primeiro aliado foi a besta do mar, que ele levantou aquele monstro terrível que simboliza todo o poder imperial de Roma e toda a força militar, econômica, política em toda a história, que sempre, de um modo ou de outro, está nas mãos dele. Vem reino, vai reino, cai império, vai império, sempre quem está por trás dos reinos deste mundo é o dragão. E ele utiliza esta máquina para perseguir os crentes, através das pressões econômicas, através das pressões sociais, através das pressões militares e assim por diante. Pense no caso do Brasil, né? Se nós tivermos em breve leis aprovadas que nos impedem de sermos fiéis a Deus, certo? Quem vai executar essas leis contra nós? O Estado. O Estado. O poder de polícia, o poder de justiça, né? Que vai ser um instrumento, como já é em muitos países. Como a gente já tem notícias de cristãos na Alemanha, na Inglaterra, até mesmo nos Estados Unidos, sendo presos por defenderem posições bíblicas, né? Então, não nos enganemos, o sistema mundial está sendo preparado para o aparecimento do anticristo. Ainda tem muita coisa para acontecer, é verdade, porque Deus sempre levanta, parece-me que assim, alguns baluartes para impedir um pouco, ou talvez para atrasar um pouco mais o aparecimento dele. No século XX, um homem
chegou muito perto de ser um anticristo, né? Se chamava Adolf Hitler. Chegou muito perto de ser aquilo que o anticristo poderia ser. Mas Deus utilizou nações para derrubá-lo, para impedir que ele tivesse tudo o que fosse possível. Depois disso, nós tivemos uma espécie de contrafluxo, uma contramaré dos eventos. E hoje, né, nós vemos algumas forças caindo, forças que impediram, foram baluartes contra o crescimento da injustiça no mundo. Uma dessas forças, por mais estranho que possa parecer a muitos de nós, é a Igreja Católica. A Igreja Católica foi por muito tempo um poder mundial, um baluarte contra muita coisa ruim. Quer dizer, eu não estou dizendo que ela é uma igreja verdadeira, que ela é uma igreja certa, não. Nós sabemos que as doutrinas católicas são equivocadas, são antibíblicas. Mas como instituição, apregoando em tese, pelo menos, que Deus existe, o que é certo, o que é errado, posições contra aborto, por exemplo, posições contra diversas práticas humanas inaceitáveis, como o divórcio, por exemplo, a Igreja Católica pregando estas coisas mundialmente falando, né, ela foi um grande baluarte contra a invasão da impiedade no mundo. À medida que ela se enfraquece, não é bom. Não é bom, é um baluarte que cai, é um baluarte que se esfacela. Hoje eu vejo outro baluarte ainda, nos misteriosos propósitos de Deus. Pense no mundo hoje. O que ainda, mundialmente falando, impede a aparição de um anticristo, que incorpora aí essa besta terrível e consegue dominar o mundo inteiro? O que você imaginaria que hoje pudesse ser um baluarte, né? uma resistência contra a aparição do anticristo? Pois eu lhe digo uma coisa que é, e que talvez você nunca tenha pensado, se chama islamismo. Islamismo. O islamismo, todos nós sabemos, é uma doutrina terrível. Eu não estou defendendo nadinha aqui o islamismo. Eu só estou dizendo que ele ainda pode ser um instrumento de Deus para não deixar o anticristo ainda aparecer. Porque o mundo muçulmano não aceitaria um líder ocidental. O mundo muçulmano rejeitaria isso. Então esse é um baluarte que tem que cair também. No passado, o socialismo da União Soviética caiu. Ninguém imaginava que fosse cair. E caiu em pouquíssimos anos. Quem viveu aquele período do finzinho da Guerra Fria e da queda do Muro de Berlim sabe o quanto foi rápida a queda da União Soviética, que parecia uma estrutura para durar um milênio. Então, aquilo que parece que vai demorar muito tempo para cair, pode cair de uma hora para outra. Porque Paulo escreveu aos Tessalonicenses que o mistério da iniquidade já opera, mas aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então vai se manifestar o homem da iniquidade. Algo detém no mundo. Deus utiliza algo para deter a vinda do anticristo. Ele só virá quando Deus quiser. E esses instrumentos que eu citei agora aí, como a Igreja Católica, como o próprio islamismo, fazem parte, são instrumentos de Deus ainda para deter a chegada, o aparecimento do anticristo. Mas em algum momento, essa barreira, ou essas barreiras que Deus usa para deter a plena manifestação do mal na terra, serão retirados. Nós temos que lembrar de algo muito importante, e até falar sobre isso hoje em dia já é um pouco perigoso.
Mas lembrem-se que Jesus Cristo disse algo muito célebre. Ele disse assim: como foi nos dias de Noé, será outra vez nos dias do Filho do Homem. Ele estabeleceu uma comparação com os dias de Noé, os dias pré-dilúvio, com os dias da segunda vinda de Jesus. E no outro texto ele comparou com outro momento, ele falou assim como foi nos dias de Ló, será outra vez nos dias do Filho do Homem. Com relação a Noé e a Ló, ele disse assim: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Qual o problema de comer, beber, de casar-se e dar-se em casamento? Deus é contra o casamento? Mas haviam casamentos errados em Gênesis 6, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. E havia relações conjugais erradas em Sodoma e Gomorra. E por isso Deus destruiu as cidades da campina. E Jesus Cristo diz: como foi nos dias de Noé, será outra vez nos dias do Filho do Homem. O crescimento dos movimentos que são contra a família tradicional, o crescimento de todos esses movimentos no mundo hoje, são um sinal evidente de que os dias de Noé e os dias de Ló estão retornando. Porque instituições que foram contra isso por muito tempo começam a cair, começam a se enfraquecer. Então é mais um alerta, mais um sinal mundial. Não pense que isso acontece no Brasil, isso é mundial. Um sinal de um movimento mundial, trazendo outra vez o casavam-se e davam-se em casamento, mas de forma deturpada. Porque é isso que eles faziam em Gênesis 6. Casavam-se e davam-se em casamento de forma deturpada. E é isso que eles faziam nos dias de Ló, de forma deturpada. E Jesus disse: aguardem, porque vocês verão isso outra vez. E isso vai anunciar que o meu dia está chegando. O poder da primeira besta é o poder da coação, é o poder da força, é o poder da coação. O poder da segunda besta é um poder de sedução. Mas elas trabalham sincronizadamente. Veja o que é a segunda besta. Diz que ela emerge da terra, ou seja, a primeira emergiu do mar, subiu do mar, a segunda subiu da própria terra. Talvez os leitores de João pensassem naqueles dois grandes monstros do Antigo Testamento, o Leviatã e o Berremote. O Leviatã era um monstro marinho e o Berremote era um monstro da terra. Mas João não está pensando nisso. Ele está pensando em, primeiro, impérios mundiais, é a besta do mar. E o que é a segunda besta? Note, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Quem é o cordeiro? O cordeiro é Jesus Cristo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que a segunda besta parece? Parece com Jesus, parece com o cordeiro, mas só parece, porque o texto diz assim que parece cordeiro, mas fala como dragão. Então, quando você olha para ela, você até acha que tem algo a ver com algo bom, parece Jesus, mas quando ela abre a boca, quando ela fala, o dragão aparece. O que é então, meus irmãos, a segunda besta? É a falsa religião. É a religião, podemos dizer assim, porque o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é fé em Jesus Cristo.
Não é exatamente uma religião de preceitos, de não faça isso, não faça aquilo, mas é uma atitude de vida, uma fé pessoal em Jesus Cristo. É isso que é o cristianismo. O que é a segunda besta? A sedução da falsa religião. A primeira besta é a coação do poder imperial. A segunda besta é a sedução da falsa religião. Nos dias de João, era exatamente isso que acontecia. Estava lá o César, o imperador, a besta, nos dias de João, agindo. E estava lá o sacerdote pagão, o sacerdote da religião imperial. E o que fazia o sacerdote da religião imperial? Exigia que todas as pessoas adorassem o imperador como Deus. Porque o Domiciano queria ser Deus. Quase todos os imperadores romanos se achavam que eram deuses. Todos eles pensavam isso e exigiam que fossem adorados. Lembra que ele fala em Pérgamo, na carta para a igreja de Pérgamo, que lá está o trono do imperador, o trono de Satanás, porque era o lugar onde mais se adorava o imperador, na Ásia Menor. Por isso o trono de Satanás. Nos dias de João, o grande desafio da igreja era não adorar o imperador, porque o imperador exigia que fosse adorado, e aqueles que não o adorassem eram punidos. Punidos com o quê? Punidos com privações. Privações de várias naturezas que poderiam levar à própria morte da pessoa, certo? Mas se a pessoa fosse um cidadão romano, ia ser um pouco mais difícil dele ser morto. O cidadão romano tinha direitos civis, direitos importantes. No entanto, ele podia ser processado, ele podia perder cargos imperiais, ele podia perder bens, e ele podia perder o direito de comprar e de vender, e ficar absolutamente no ostracismo da sociedade. A marca da besta já estava em atuação nos dias de João. E sabe o que isso significava para os leitores de João? Observe que ele diz o seguinte, que essa besta, a segunda besta, que parece um cordeiro, mas fala como dragão, tem uma função muito clara de exaltar a primeira besta. Ele é uma espécie de coadjuvante da primeira besta. Tudo que essa segunda besta faz é para tentar exaltar. Ela constrói uma imagem da primeira besta. Ela faz com que a primeira besta consiga falar. Ela faz sinais e prodígios, ela faz descer fogo do céu para seduzir os homens. Há relatos de que esse sacerdote pagão, que defendia o culto ao imperador, realizava shows pirotécnicos naqueles dias, para enganar as pessoas. Eles faziam artes mágicas no sentido de embustes mesmo, de enganação mesmo, para mostrar que o imperador era divino e tinha poderes especiais. Acontece o seguinte, se os cristãos daqueles dias se recusassem a adorar o imperador, eles seriam colocados para fora da sociedade e poderiam ser mortos. Portanto, para João, para os dias de João, a marca da besta era uma coisa muito simples: dançar conforme a música. Dançar conforme a música da sociedade. Fazer o que todo mundo faz. Porque na cabeça de muitas pessoas ficava mais ou menos assim: peraí, eu vou morrer? Eu vou arriscar perder a vida, perder os meus bens, perder as coisas, se só o que eles querem é que eu vá lá e me prostre diante da estátua, diante da imagem do imperador? Eu vou lá, eu faço, mas eu não vou pensar nas coisas. Eu estou fazendo só assim, da boca para fora. Muitos cristãos pensavam que podiam justificar a sua consciência dessa maneira. Eu faço de conta que estou adorando o imperador, mas lá no meu coração eu só estou adorando a Deus. Aí João escreve para dizer
Não tem meio termo. Quem não recebe a marca de Cristo, recebe a marca da besta. Quem não é marcado por Deus, é marcado pela besta. E por que o 666? Note que ele fala uma coisa importante, ele diz o seguinte, olha, aqui está a sabedoria. Então ele chama os leitores para, parem e pensem. Vocês têm que pensar, eu vou dizer um enigma. Vocês vão ter que adivinhar isso daqui. Olha o desafio que ele diz no verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule. Ele manda calcular. Calcule o número da besta, pois é número de homem. Uma tradução também correta dessa frase seria dizer assim: é o número de um homem. Ele não utiliza aqui o artigo definido na frente de homem. Portanto, pode significar exatamente isso, o número de uma pessoa, de um homem. O que ele está usando aqui, meus irmãos, é uma técnica antiga chamada de gematria. Gematria é atribuir valores numéricos a letras do alfabeto. Na verdade, as letras são números também. Pense assim: A é 1, B é 2, C é 3, D é 4, e assim por diante. O alfabeto grego, o alfabeto hebraico e o alfabeto romano, os três alfabetos da época, o hebraico, o grego e o romano, todos eram numéricos. Cada letra tem um número. Então, se você quiser saber o número do seu nome, é muito simples. Se você se chama Zé, certo? Vou encurtar aqui para não ficar muito longa a soma. Se você chama Zé, é só você ver quanto que vale Z e quanto que vale E. Certo? Então, se Z vale 22 ou 23? 23. Depende, né? Se incluir o K, o Y. Vamos deixar isso aí, vamos deixar com 23. O E vale 5, né? Então, o seu número, se você é Zé, o seu número é 28. 28. Entendeu? Agora é simples. É só achar o 666. Porque não é 666, não são 3 6. Aqui está um engano de muitos. Entende que são 3 6, não são 3 6. É um número, 666. Não são 3 6 separados. É um número inteiro. O número é 666. Muito bem. É só encontrar o número dos dias de João, que somado dá 666. Esse nome é Nero César. O nome Nero César, transliterado para a língua hebraica, dá exatamente 666. O Nero, que havia morrido lá no ano 69, mas que muitos acreditavam que havia ressurgido através de Domiciano, o atual imperador. Portanto, para os leitores de João, receber o 666 não tem nada a ver com um chip que vai colocar debaixo da pele, não tem nada a ver com CPF, cartão de crédito, código de barras e um monte de outras bobagens que a turma inventou por aí. Simplesmente significava adorar o imperador. Simplesmente significava quebrar o primeiro mandamento. Significava dançar conforme a música da sociedade. A marca da besta, ao longo da história, é tão somente se deixar levar
pelo sistema, se deixar levar pelas práticas comuns do mundo. Pensa comigo aqui hoje você quer ser um cara honesto, certo? Quer ser um cara honesto. Então isso quer dizer que você não suborna o guarda, não suborna o fiscal, paga seus impostos direitinhos, tenta levar uma vida bastante honesta. O que acontece com você? Não consegue nada. Porque o sistema todo pressiona e exige que dá a propina para o guarda. O sistema todo do mundo pressiona e exige que você dance conforme a música. E se você se recusa a fazer essas coisas, você vai ficando de lado. Você vai perdendo oportunidades. Se você não falsifica o balancete que o seu chefe quer, ele manda você embora, não manda? Porque ele encontra alguém que faz isso. Você perde o emprego. Se você quiser ser honesto, se você quiser fazer as coisas corretas, cada vez menos espaço você tem para comprar, para vender, para conseguir viver no mundo. Claro que isso está um pouco enfraquecido em relação ao que era nos dias de João e com o que vai ser lá quando o anticristo aparecer. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não se iluda pensando a marca da besta é uma coisa lá para o século 22. Meus netos talvez vão correr o risco de serem marcados. Deus já está marcando os dele e o diabo também. Isso já começou lá no século I. Hoje aqui, eu e você, ou temos a marca de Deus, ou temos a marca da besta. Porque note que a marca da besta está relacionada com adorar a besta. São aqueles que se prostram diante da imagem que a segunda besta fez da primeira. E note que ela é posta na mão e na testa, na fronte. O que simboliza isso? O que simboliza a fronte? Pensamentos, mente. O que significa a mão direita? Obra, ação. Isso quer dizer que sua mente e seu trabalho estão a serviço da besta. Isso quer dizer que seus pensamentos e suas atitudes aprovam o 666, aprovam o sistema mundano. Isso quer dizer que você está dentro do sistema. Sabe o que não é receber a marca da besta? Sabe o que é estar fora da marca da besta? É Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este século. Não vos conformeis. Não entrem na forma, não entrem no esquema, que é a palavra que ele usa lá, esquematizo. Não entrem no esquema, na forma deste século, deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos cristãos se enganam pensando que é só eu ficar atento, né? O dia que tiver a fila lá para colocar o chip na mão, eu caio fora. Mas continua fazendo o quê? Praticando o vale tudo do mundo. Já foi marcado e nem sabe. Já recebeu o carimbo na testa e na mão e nem percebeu isso. Porque está dançando a música do mundo. Sabe, eu acredito que a grande possibilidade de que essa marca se torne algo mais concreto lá quando o anticristo aparecer. Porque lembra que eu falei que existe a atuação nos 42 meses grandões
e a concentração de tudo isso nos 42 meses pequenininhos, que é a divisão da meia semana para lá e para cá, mas a meia semana inteira e a meia semana abreviada. Aquele assunto meio complicadinho que eu falei aqui ontem. Eu acho que é possível que naquela meia semana abreviada, que é quando o anticristo apareça, ele crie sim algum mecanismo direto que possa ser mais literal uma marca da besta. Eu não acho impossível isso não. Agora, não tem nada a ver com CPF, com cartão de crédito, com código de barras, porque a atitude é moral. O que importa para Deus se eu tenho um cartão de crédito? No sentido, se eu faço um bom uso dele, o que importa se eu ponho um chip? Suponha que amanhã uma dessas empresas aí, a Credit Card, sei lá, a Visa, American Express, crie o tal chip, certo? E diga, olha, é assim, é um chip que aí é o seu cartão de crédito, tem todas as suas informações bancárias e tal, e você pode colocar na mão ou na testa, tá bom? Aí os clientes, nem pensar. E eu digo para você, pode colocar, não tem problema nenhum, a não ser que, presta atenção nisso, naquele contrato que você vai assinar, esteja escrito algo assim: eu, fulano de tal, colocando esse chip na minha mão direita, na minha testa, renego a todo e qualquer tipo de religião, ou fé, ou crença em Deus, ou qualquer coisa. Se tiver algo assim, aí sim, porque aí não é o chip a marca da besta, é essa confissão, ou essa desconfissão de fé. Você tem que entender isso. O que vale são atitudes morais. Deus não tem preocupação com instrumentos, com objetos, eles não têm valor nenhum. O caso é o seguinte: o que Satanás quer é levar os crentes a repudiarem a Cristo. Então, tem que ser uma atitude moral de repúdio à pessoa de Cristo. Que é o que nós fazemos quando, como o próprio Cristo disse, o negamos diante dos homens. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, abra o olho. A besta está marcando os seus, e faz muito tempo. São aqueles que não têm coragem de confessar a Cristo diante do mundo. Não confessam a Cristo por palavras e por obras, porque por palavras é fácil. Muitos confessam por palavras, mas não confessam por obras. E essa é uma falsa confissão. É confessar a Cristo com a própria vida. Claro, irmãos, lembremos que Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Lembremos que todos nós falhamos. Deus não está exigindo perfeição da nossa parte, senão, meus irmãos, nós todos ficaríamos fora do céu. Muitos de nós falhamos em muitos momentos da nossa vida em confessar a Cristo perante os homens. Muitas vezes nós falhamos, mas Deus está disposto a nos perdoar e a nos aceitar. A marca da besta, na verdade, é uma atitude de repúdio a Cristo. Então você não fará isso uma vez só, você fará isso sempre. Você não fará isso ocasionalmente por um deslize, por uma queda, que pode vir a ter um arrependimento e um perdão. Você fará isso, o crente que fará isso, ele fará por uma atitude contínua e permanente. Mas é um risco muito grande, porque muitas pessoas frequentam a igreja por muito tempo, mas não mudam de vida. Frequentam a igreja por muito tempo,
mas dançam a dança do mundo bonitinho, ou melhor, feinho. E isso é um grave risco, é um grande perigo que essas almas podem estar correndo. Então, aí está já a marca da besta em atuação. Se no futuro, se nós estivermos vivos, sejamos entre aqueles que Paulo disse, os que estarão vivos, os cristãos vivos na vinda de Jesus, que não vão passar pela morte, vão ser transformados e subirão para se encontrar com Cristo nos ares. Se nós estivermos vivos, passarmos por isso, fiquemos atentos. Se aparecer alguma coisa assim, de algum instrumento, vamos analisar. Não é preciso desespero, não é preciso um medo desse sentido. Porque a marca da besta tem a ver com adorar a besta. Nos dias de João era adorar o imperador. Quando os cristãos pensavam assim, não, eu faço isso só da boca para fora, eles estavam sendo marcados com a marca da besta. Nabucodonosor mandou levantar uma estátua enorme e disse: quem não se prostrar perante essa estátua, vai para onde? Para a fornalha. E tocaram todos aqueles instrumentos lá, e deram a ordem, é agora! Toda a multidão, brum, 3 homens em pé. Eles eram os únicos judeus que estavam em Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego eram os únicos judeus que estavam em Babilônia. Havia milhares. E por que só 3 homens ficaram em pé? Porque os outros tiveram medo de morrer. E ao fizerem isso, morreram. Porque morreram para Deus. Por que os demais judeus que estavam em Babilônia, e o Daniel estava em algum outro lugar, porque ele não participou disso, por que os demais judeus que estavam em Babilônia se prostraram? Porque eles encontraram desculpa para a própria mente, disseram assim, não, isso é só da boca para fora. A gente prostra aí só para nós não perder o pescoço, mas depois... Eles se desculparam, eles encontraram desculpas para os próprios atos, mas 3 homens ficaram em pé. Pensou? Aquela multidão inteirinha prostrada e 3 ficaram em pé. Apareceram. Aí o Nabucodonosor chama os 3, venham aqui. Vocês não se prostraram, não foi? Vou dar uma segunda chance para vocês. Meus irmãos, o pecado sempre dá uma segunda chance. Você vence a primeira e acha que acabou? Eu vou dar uma segunda chance para vocês. Agora é o seguinte, a gente vai tocar só para vocês 3. Vou tocar todo aquele instrumento de novo, mas só para vocês 3, tá? Todo mundo olhando para vocês. Se vocês se prostrarem, legal. Se não, vão para a fornalha. E quem é o Deus que poderá livrar você das minhas mãos? Não foi isso que Nabucodonosor disse? E o que disseram os 3 amigos? Nabucodonosor, quanto a isso não temos que te responder. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, a gente vira churrasco. Você percebe o que é uma atitude de fé? Eles não provaram a Deus, não testaram a Deus, não disseram, agora Deus, agora o Senhor vai ter que livrar. Eu decreto, eu determino. Cada coisa ridícula. Eles disseram, a nossa fé em Deus não depende de nós sermos livrados. A nossa fé em Deus depende de Deus existir. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós vamos arder. E o Senhor não vai nos convencer a pecar. É isso que se espera de cristãos diante do teste, diante da provação do mundo, diante da marca da besta. Que resistam na primeira vez, na segunda vez, na terceira, ou quantas vezes forem oferecidos.
que acreditem sim que possam ser livrados miraculosamente, porque pode ser que Deus livre. Mas se tiver que queimar, não tem como fugir. O interessante é que Deus não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. Lá dentro, né? O Nabucodonosor falou assim: não foram 3 pessoas que nós jogamos lá dentro? Foi, imperador. Então eu estou com astigmatismo, porque eu estou vendo 4. Como que tem 4 pessoas lá dentro? Sabe quem estava lá dentro? O Filho do Homem, né? Estava lá dentro aquele que revela o Pai, Cristo, o Filho de Deus. Então talvez a gente vai ter que passear um pouco nas fornalhas, mas Cristo estará lá com a gente, se isso tiver que acontecer. Meus queridos, assim eu encerro aqui essa parte de Apocalipse 13, 12 e 13, que eu considero a parte central aí de todo o livro, e gostaria de dar agora a oportunidade para perguntas, dar um pouquinho mais de tempo hoje para as perguntas, né? Porque eu sei que esse assunto é bastante polêmico e difícil, e assim, se eu puder ajudá-los respondendo algumas perguntas, eu farei. O microfone está a postos. Se alguém quiser perguntar, é só levantar a mão, que nosso irmão corre lá. Leandro, eu fiquei com uma... Pergunta do pastor, ai. Não. Só uma dúvida me surgiu na mente quando você estava abordando o fato de que Satanás não tinha a informação ou não tinha claro na sua mente que a morte de Cristo, a destruição de Cristo, seria a sua própria destruição. Quando Jesus pergunta, ou questiona Pedro, quando Pedro tenta livrá-lo da cruz, Jesus repreende aquele dizendo: arrede Satanás. Satanás, porque és para mim pedras de tropeço. Não seria então ali Satanás induzindo Pedro a evitar Jesus de morrer na cruz? Ok. Eu entendo 2 coisas a respeito de Satanás: que ele atirava para tudo que é lado, no desespero de tentar entender o que estava acontecendo. Ele pode ter atirado para tudo que é lado, mas acredito que não fosse o próprio Satanás em Pedro. Entendeu? Pedro estava sendo um Satanás, um adversário, que é o sentido da palavra, né? A palavra Satanás significa o adversário. Ele estava sendo um adversário, um Satanás, um tipo de Satanás naquele momento. Interessante que momentos antes ele tinha sido, né, boca de Deus, né? Porque ele falou que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e no instante seguinte ele está fazendo um trabalho contrário. Mas eu não vejo nesta passagem o diabo agindo para impedir que Jesus fosse à cruz. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo, não é dito ali que o diabo estava lá induzindo, né? E por outro lado é dito explicitamente que o diabo, quando Jesus fala na Santa Ceia para o Judas: o que tiver que fazer, faça depressa. E então imediatamente o texto diz: o diabo entrou em Judas e ele foi. Então quer dizer, se o diabo quisesse impedir Jesus de ir à cruz, porque ele entraria em Judas e iria vendê-lo por 30 moedas de prata, né? Então acho que a nossa regra de hermenêutica é assim: um texto mais claro explica o mais obscuro. Eu tenho um texto claro mostrando que Satanás entrou em Judas. Aliás, Judas foi o único privilegiado, até onde você sabe, que foi possuído pelo próprio Satanás, né? Privilegiado entre aspas, que foi possesso do próprio Satanás. E é um texto explícito mostrando que Satanás entrou em Judas e por isso ele foi lá vendê-lo. Então, se eu tenho um texto que claramente fala isso e um outro que não é tão claro, a nossa interpretação nós vemos
dessa forma. Uma outra passagem que às vezes é utilizada para tentar falar sobre isso é quando o próprio diabo fala: olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei os reinos desse mundo, né? Então alguns intérpretes, aliás muitos intérpretes lá nesse texto de Mateus 4, colocam lá: Satanás queria desviar Jesus da cruz. Mas não tem nada no texto dizendo que ele queria desviar Jesus da cruz. Ele estava simplesmente querendo fazê-lo pecar. Pecar, porque se Jesus adorasse, faria justamente aquilo que Jesus disse, quebraria o primeiro mandamento, que diz: só pode adorar ao Senhor teu Deus. Então essa é essa argumentação. E uma outra argumentação que se soma a isso é que os anjos, incluindo Satanás, não entendiam a redenção. Nem os anjos. Por isso que o autor aos Hebreus, por isso que Pedro, por isso que fala que os anjos querem perscrutar as coisas do Evangelho. Às vezes as pessoas falam que os anjos querem pregar o Evangelho. Não, o anjo nunca quis pregar o Evangelho. Os anjos querem entender o Evangelho, perscrutar, quer dizer, compreender esse mistério oculto em Deus. Então a mensagem do Evangelho foi um mistério oculto por Deus durante todo o Antigo Testamento, tanto dos homens quanto dos anjos. Então, se nem os anjos bons entendiam, por que os maus entenderiam? Né? Então, essa somatória de explicações me levam a entender que Satanás, de fato, não compreendia o plano da redenção, que ele atirou para tudo que é lado, né? E atirou no próprio pé, quando ele entrou em Judas e foi lá e entregou Jesus na cruz. Ok. Uhum. Aí a segunda dúvida, para passar logo o microfone. Vamos lá. Satanás foi expulso dos céus quando Cristo conquistou a vitória na ressurreição e tomou o livro. Então, isso. Perdeu o cargo de acusador. Foi lançado em terra e veio com velocidade sobre a terra. Tá certo? Citando o texto que você falou aí, quando Satanás tenta Jesus, oferecendo a Jesus os reinos do mundo. Esses reinos do mundo eram de Satanás antes da sua expulsão ou só passou a ser depois que ele foi expulso? Eram antes, porque se nós lembrarmos que desde a Torre de Babel, quando se dividem as nações, certo? Deus escolhe dessas nações um homem, Abraão, e começa a se relacionar só com esse homem, e as outras nações acabam ficando fora disso. Então eu entendo que as outras nações estavam debaixo da cegueira, da escravidão de Satanás. Satanás podia impedir que o Evangelho, que a mensagem da salvação fosse do Antigo Testamento, ok? Mas a mensagem da salvação alcançasse os outros povos. Ele tinha autoridade, ele é o príncipe desse mundo. E ele perdeu essa autoridade, justamente quando Cristo morre na cruz, ressuscita e sobe aos céus. Ele perde a autoridade de enganar as nações. Ele não pode mais escravizar as nações. Por isso que o cavaleiro branco sai vitorioso para vencer. Por isso que ele fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão por todo o mundo. Então, a partir da ascensão de Cristo, da descida do Espírito Santo, que das línguas, das nações, fica claro que a partir desse momento, as nações não estão mais debaixo da escuridão de Satanás, mas estão liberadas, autorizadas a ouvir a mensagem, se arrepender e crer. Então, já eram dele nesse sentido legal. Mas esse sentido ele perdeu. Ele perdeu porque ele foi expulso da sua cadeira de acusador. Ele perdeu a força da lei. Esse sentido ele perdeu. Lhe restou o que então? Lhe restou a cólera, a fúria de vir para o mundo e perseguir individualmente os cristãos. Mas não pode mais enganar as nações inteiras. No qual sentido? De impedir que a verdade seja ouvida. Claro que ele é o senhor do poder político, militar, religioso, tudo isso ele continua sendo. Ele só não pode fazer uma coisa:
ele não pode impedir que a salvação, quer dizer, a principal das coisas, né? Ele não pode impedir que o mundo ouça o Evangelho e que o mundo creia, porque é o tempo dos gentios, né? Então é nesse sentido que ele teve a sua principal arma quebrada. Mas as outras armas Deus não tirou, porque só vai tirar na segunda vinda. Eu consegui responder? Okay. Mais alguma pergunta? Lá no fundo... Aqui, sim. Tem uma pergunta que veio do pessoal que está assistindo na internet. Legal. Aí pediram para mim. Eu acho que ela não conseguiu ver no momento, deve ter cortado a conexão, quais os elementos que identificam a marca da besta hoje. Certo. Se eu puder responder para essa pessoa que está assistindo. Pois não. Então, resumindo, é o mundanismo. É o mundanismo. É seguir o padrão deste mundo. Viver de acordo com a música do mundo. Adorar a tudo aquilo que o mundo deifica. E não receber a marca da besta é ser um cristão consagrado, é viver com santidade, cheio do Espírito Santo, tentando agradar a Deus apesar das limitações, das falhas, das fraquezas. Isso é a marca da besta hoje. Pode ser que aconteça no futuro algo mais concreto, mais literal. Se acontecer, estaremos atentos, né? A Bíblia diz que aqueles que estão atentos ao Evangelho não serão enganados. Josimar, não chegou lá ainda? Onde é que está? Leandro, sim. Ainda dentro desse contexto, o que eu queria saber é se existe uma relação, por exemplo, em outra sessão, onde se falava que os cavalos estavam sendo soltos, tinha um cavalo que seria o da fome. E aí eu queria saber se há uma relação, por exemplo, com esse lance da besta, do número da besta, que a gente vai ter essa dificuldade em fazer compra. De que forma você percebe essa relação? Né? Certo. É preciso lembrar que não poder comprar, não poder vender, nem fazer nada estava ligado à atitude dos primeiros cristãos lá em João, lá no ano 96, de não adorar o imperador. Quando eles não faziam isso, eles eram cerceados desses direitos. Então aquilo era um evento real, palpável para eles. Hoje, talvez para nós, isso não é tão direto, mas eu expliquei aqui, quando você se recusa a entrar no sistema do mundo, você vai perder direitos. E tem que acontecer isso. Quer dizer, eu não posso falsificar o balancete que o meu chefe quer. Eu tenho que ser mandado embora. Se eu sou um cristão verdadeiro, eu tenho que dizer, não vou falsificar. Mas então você vai ser mandado embora. Está aí a minha carteira. Entendeu? Porque se eu me submeto a fazer o que está errado, isso é a marca da besta. Eu estou indo conforme, eu estou seguindo o sistema. Agora, se acontecer lá na frente algo, como eu disse, mais explícito nesse sentido, após o anticristo, então pode ser que aqueles que não renegarem a fé cristã sejam literalmente proibidos de comprar e vender, vão passar fome. Pode ser que isso aconteça? Pode. Aí vai fazer o quê? Vão plantar nabo, vão plantar cebola, né? Vamos comer o que der. Fazer o quê? Em últimos casos, vamos passar fome, né? Mas, quem sabe nós partamos antes dessas coisas acontecerem. Ok? Reverendo Leandro, o senhor falou que a carta foi escrita originalmente para as igrejas da Ásia Menor e deveria ser feita de forma que aquelas pessoas entendessem o recado que João, já há uns quase 100 anos, estava falando em forma de ilustrações, todo esse desenho, muitas vezes catastrófico, que ele faz. A minha pergunta é assim: o senhor imagina que tinha os Leandros lá para explicar tudo direitinho para a turma naquela época? Eu imagino duas coisas. Eles tinham uns Joões bem melhores, certo? Eles tinham uns discípulos, eles tinham uns Policarpos, eles tinham uns, como é que foi o outro lá, que foi martirizado? Eles tinham os Justinos, eles tinham gente de alta categoria, alto nível, para poder explicar essas coisas. E eles estavam mais próximos da realidade também.
Eles estavam mais acostumados. Por exemplo, essa questão do 666 para eles era fácil. Eles estavam acostumados a esse tipo de técnica. A gematria era comum naqueles dias, se usava muito. Para nós soa estranho, porque não é comum. Então, pode ter certeza de uma coisa: quando João disse 666, eles começaram a somar. Domiciano, não é. Calígula, não é. Nero, entendeu? Não era um bicho de 7 cabeças. Era, né? A cabeça tem 7 cabeças. Era mais fácil para eles entenderem esses mistérios. E eles tinham o próprio autor lá por perto, porque depois que o João teve, ele não foi morto em Patmos, e ele voltou e foi para Éfeso e ficou mais um tempinho em Éfeso. Então, o que eles não sabiam, João falou, disse: é fácil. Tal coisa é tal coisa. Olha, o que eu vejo é o seguinte, é importante, essa pergunta é muito importante, porque nós carecemos muito hoje de mais estudo sério da Bíblia. Nós às vezes nos contentamos muito assim com superficialidade, entendeu? Um estudinho aqui, uma leiturinha lá, uma palavrinha aqui. E os cristãos do primeiro século eram ávidos por entender com profundidade a palavra de Deus. Eles não tinham os recursos que nós temos, eles não tinham 200 Bíblias em cada casa como nós temos, eles não tinham nada disso, mas eles queriam compreender a palavra, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então aqui está um erro da igreja moderna, que é a despreocupação em estudar a palavra do Senhor. Irmãos, não vai nenhum motivo aqui de vaidade ou para vocês, mas quanto se dispõe a ficar uma semana inteira, todas as noites, vindo à igreja para estudar versículo por versículo a Bíblia? Não falo isso para você se sentir importante ou coisa assim, mas os cristãos não estão mais dispostos a fazer isso. Eles querem caixinha de promessa, palavrinha rápida, alguma coisa que faça se sentir bem. Eles querem uma comidinha, eles querem fast food, entendeu? McDonald's da igreja, vai lá e pega na hora e sai e comeu, acabou, entendeu? É um problema. Então, naqueles dias, lá nas catacumbas de Roma, sem luz, sem, conforto nenhum, mas essa gente estudava. E basta ver os escritos dessa época, porque nós estamos aqui, no ano perto do ano 100. Pegue os escritos do ano 110, 120, 150, que foram escritos pelos discípulos de João, pelos discípulos de Paulo ou de Timóteo, para ver a profundidade dos estudos deles. Então, crente tem que estudar a palavra de Deus. É um problema dos dias atuais a falta de estudos. Eles tinham gente muito melhor que Leandro lá, pode ter toda a certeza disso. Sim? Pastor Leandro, eu queria saber se um eleito de Deus, antes dele se converter, qual é a marca dele? De Cristo ou da besta? Ou não tem marca? Olha, ele pode estar com a marca da besta até se converter. Pode ser trocada, né? Claro. Nunca ao contrário. Nunca ao contrário. Não creio que não. Se a pessoa recebeu a marca do Espírito Santo, nunca vai receber a da besta. Mas ele pode estar antes disso com a marca da besta. Sim? A gente vê em algumas passagens aqui, e a gente tem os selados de Deus, os glorificados e os gentios. Nessa leitura que a gente está tendo é que após o arrebatamento de Jesus, Satanás é lançado à terra. Então, não sei se eu estou pensando errado, a leitura que a gente faz é que esse baluarte que a gente está vendo nesses sinais é sinais da misericórdia de Deus.
Sim. Tentando alcançar os Perdidos. os gentios, os cristãos. E depois desses cristãos tiverem alcançado, a leitura que a gente percebe é que o inferno vai se tornar a terra. Pelo menos assim, essa é a percepção que eu passei a ter. Não sei se esse é um pensamento que você... se é o mesmo pensamento. Não exatamente, não literalmente. A gente sabe que vão existir aqui 42 meses, ou 3 anos e meio, 1.260 dias. E eu não estou dizendo que são literais, estou dizendo que é um período de tempo, um período curto de tempo. Terríveis. Mas mesmo assim não podemos chamar isso de inferno. O inferno, o Hades, é um lugar, que eu não sei onde é, nem quero saber. Mas ele existe e ele é real. Esse inferno vai ser absorvido pelo lago de fogo, que não é a terra, que é um outro lugar. Isso a gente vai estudar quando chegar lá no capítulo 20, na sexta-feira. É um outro lugar. Então a terra não é um inferno, porque o inferno é um lugar de punição das almas perdidas. A terra é um lugar de teste, de tribulação, de perseguição e de juízo de Deus. Então não exatamente que aqui vai ser o inferno. O inferno é em algum lugar que eu não sei onde é, e vai ser absorvido pelo lago de fogo, que é o infernão definitivo, para onde vão os ressuscitados perdidos após a segunda vinda de Jesus. Sim? Pastor Leandro, como o senhor explica a questão de que todos os crentes e todas as gerações dessa dispensação cristã foram alertados para estar atentos para a volta de Cristo? Né? Ele disse, olhem os sinais. E essa expectativa da volta de Cristo sempre esteve presente na igreja. Como explicar essa expectativa, que Cristo colocou essa expectativa nos crentes durante as gerações, se existe essa visão de que o anticristo ainda virá, ele tem umas características que ele ainda virá. Como ficamos nós aqui com essa expectativa? Cristo pode voltar hoje? Como é que fica a iminência? Legal, então, é o famoso já ou ainda não. Nós sempre devemos ter a expectativa de que Cristo possa voltar hoje. Claro, Paulo disse algo sério, ele disse assim, irmãos, ninguém vos engane, Cristo não virá sem antes se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então veja, ele já falou isso lá no ano 60. Não, Tessalonicenses é antes disso, é 50 e poucos. Ele já falou lá para eles, olha, tem que aparecer o homem da iniquidade. Então a expectativa sempre é essa, ele aparece e então Cristo vem. Então a gente na verdade espera dois. A gente espera a aparição do anticristo e a gente espera a vinda de Jesus em seguida. Agora, nós não temos certeza que o anticristo é um homem. Nós achamos, mas foi o que eu falei no primeiro dia aqui. Nossas interpretações do futuro têm que ser cautelosas. Pode ser que não seja, que tal que não seja, que tal que seja só isso, o sistema mundano. Então, não precisa acontecer mais nada, Jesus pode voltar hoje ainda, se ele quiser. Mas parece que não. Por isso que a gente sempre fica com aquele olho, né? Olho no gato, no peixe. Pode ser que ele está voltando, mas pode ser que não. Ele pode voltar ano que vem, ou ele pode voltar daqui 1000 anos. Pode ser que ele volte daqui 10.000 anos. Pedro disse isso. Para ele, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, o cristão tem que viver nessa inquietude. Faz parte da vida cristã essa inquietude. Porque Jesus disse, eu virei como vem o ladrão. Então você não pode dormir. Se você dormir, o ladrão pega você de surpresa. Então essa inquietude, esse sobressalto contínuo faz parte da esperança cristã. Por isso que eu falei aqui no primeiro dia que cristianismo é escatologia. É escatologia do início ao fim. Porque eu sempre tenho que estar com essa esperança de que ele esteja voltando. Até porque pode ser que ele não volte amanhã, mas pode ser que eu vá encontrá-lo.
E eu tenho que estar preparado para os dois eventos. Seja para ele voltar, seja para eu partir. Percebe? Então, a vinda de Jesus também pode ser a minha morte, ou a sua, ou de qualquer um. É a mesma coisa. Eu tenho que estar preparado todo o tempo, porque ele pode voltar a qualquer momento, ou eu posso partir, e tenho que estar preparado para me encontrar com ele. Essa incerteza faz parte da vida cristã. E Cristo quis, porque ele disse: eu não vou dizer a data. Ele podia pedir para o pai: pai, manda um telegrama aqui dizendo qual é a data, que eu falo para eles. Não, falou, nem o filho, nem os anjos outra vez, né? Somente o pai. Essa incerteza vai permanecer conosco, e isso deve alimentar a nossa esperança. O cristão vive sempre nessa expectativa: será que é hoje? Será que é amanhã? Nunca pode perder isso, porque se perder isso, perdeu a mensagem, perdeu a esperança. Pessoal, chega por hoje. Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir.